E chegou a hora de falar um pouco mais sobre cada personagem de Until Dawn. Já deixando claro, Hannah e Josh ambos têm histórias e motivações muito interessantes, que geram muitas teorias e análises. Por isso, vou fazer um vídeo específico para cada um deles mais tarde, pra gente poder ir mais aprofundado neles, beleza? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Sam, Chris, Emily, Jessica, Mike, Matt, Ashley e o Estranho. Pois é, vocês perceberam que eu nem mencionei a Beth, como o Vinícius deixou no comentário aqui no canal. Eles desenvolveram tanto a Hannah que deixaram a Beth, coitada, de lado pra servir só de janta pra ela. E ela não tem nada de história aprofundada pra gente discutir por aqui. Esse guia dos personagens de Until Dawn é o terceiro conteúdo extra do nosso documentário completo sobre o jogo. E era pra esse vídeo aqui ser exclusivo pros membros do canal. Só que como eu vejo muitos comentários de vocês aqui no canal dizendo como é bom ter finalmente um canal brasileiro falando sobre Until Dawn, e conteúdos analisando personagens são sempre muito divertidos e o público gosta bastante, eu resolvi deixar esse vídeo público para todo mundo poder assistir e fazer um outro vídeo exclusivo para os membros. Por isso, se você quiser apoiar o canal e garantir que vai receber todos esses conteúdos, entra pro nosso clube de membros, o primeiro link aqui na descrição. E se não puder, deixa o seu like, clique em hypar o vídeo, pega o link desse vídeo, manda pro seu amigo que também gosta de jogos e de Until Dawn. Isso ajuda muito a novas pessoas chegarem aqui no canal e me incentiva pra caramba a fazer mais vídeos sobre esse tema. Se ainda não viu o documentário, clica no link aqui na descrição e agora bora pro vídeo. Vamos começar direto com a primeira personagem que a gente controla no capítulo 1 depois do prólogo. Samantha Giddens, conhecida como Sam, é a garota final de Until Dawn. Se for pra apontar uma protagonista no jogo, seria ela. É interpretada e dublada pela atriz Hayden Panettiere, que fez a Kirby em Pânico 4 e 6. Na sua introdução, a Sam é descrita como aplicada, atenciosa e aventureira. No remake, eles trocaram aventureira por corajosa. Ela ama animais e não gosta de violência. De acordo com informações extras dadas pelo aplicativo Until Dawn Your Companion, que podia ser sincronizado com o jogo e revelava mais detalhes ao longo da história, a Sam queria ser conservacionista, que preza pela conservação de áreas naturais e a sua vida animal. Eu acho que de todos no grupo, a Sam é que consegue ser mais próxima de todos os outros. Tem a amizade mais próxima e forte com cada um do grupo, e dentre todos eles, ela é a que menos começa a treta. Na verdade, ela é a primeira a tentar acalmar os ânimos. Ela é muito boa em escalada em rocha, como a gente pode ver várias vezes ao longo do jogo. Essa menina não pode ver uma parede que quer escalar. E essa habilidade física dela ajuda muito durante os eventos da gameplay. De acordo com o Dr. Hill, o maior medo dela é o sobrenatural. Tanto que quando os amigos trazem a ideia de mexer com a tábua Ouija, ela logo se separa deles e cai fora. Sam é uma pacifista e não gosta nada de violência. Mas mesmo que ela tenha plena consciência dos seus valores, ela ainda tem problemas em se impor aos seus amigos mais cabeça dura. Tanto que ela não consegue impedir a pegadinha que os amigos planejam fazer com a Hannah. No remake, a gente vê ela dizendo que aquela pegadinha é cruel, só que a forma que ela diz isso representa muito essa parte dela. Ao invés de só vir e dizer, gente, isso é cruel, ela diz, vocês não acham que isso é um pouco cruel? Transformando em pergunta e amortecendo o que ela realmente quer dizer. Mostrando que, além de ser contra a violência, ela também odeia muito qualquer tipo de conflito. Ela era a melhor amiga da Hannah. Em uma foto, a gente vê que a Sam levou a Hannah ao baile de formatura, enquanto o Mike foi com a Emily. A Sam volta ao chalé um ano depois do desaparecimento das gêmeas porque se importa com o bem-estar dos seus amigos, principalmente o Josh, que era o mais afetado por tudo que aconteceu. Ao longo da noite, conforme as coisas vão saindo mais e mais do controle, a Sam precisa superar os seus medos várias vezes para salvar a si mesma e aos seus amigos. Ela demonstra conseguir ficar calma em frente a momentos de puro estresse. É decidida e corajosa sob pressão e se prova ser um dos membros mais capazes do grupo. Ela só pode morrer lá no final do jogo. Ela tem uma amizade legal com Chris, foi a que deu mais apoio ao Josh depois da perda das meninas. O Josh até diz que ela é a única que consegue entender ele. No final do jogo, para ter o melhor final, a Sam espera até que todos estejam fora da casa para correr e explodir tudo. Ao longo da gameplay, ela e o Mike se mostram ser os mais aptos a lidarem com a situação e não param em nenhum momento, salvando quem encontram e matando todos os monstros que conseguem, inclusive se unindo em alguns momentos. Não é surpresa que ela acabe sendo a favorita de muita gente. Ela é que tem mais momentos de gameplay ao redor do jogo inteiro e é através dela que a gente descobre muito sobre a lore do jogo, principalmente sobre a participação do Josh em tudo que tá acontecendo. Através dos reportes médicos, a gente descobre mais sobre o Dr. Hill através dela também. Agora, o Chris é um dos personagens que a gente mais tem sessões de gameplay através dele. Só que, ao contrário do Mike e da Sam, que só podem morrer lá no final, o Chris pode morrer relativamente cedo, bem no comecinho do jogo. O que quer dizer que os desenvolvedores sabiam que,
Dependendo das escolhas do jogador, sessões inteiras que eles fizeram do Chris nem sequer seriam jogadas, o que só mostra o empenho que eles tiveram em ter certeza que cada gameplay seria muito única. Christopher Hartley, o nosso Chris, foi interpretado por Noah Flace. É descrito como protetor, bem-humorado e metódico. Isso no remake foi substituído por leal. Ele ama a tecnologia, detesta estar em qualquer lugar sem acesso ao Wi-Fi e sonha em ser um designer de aplicativo. Ele adora fazer piadinha e curte qualquer coisa que envolva a tecnologia. Por isso, ele é reconhecido como o nerd do grupo e ele tá totalmente de boa em assumir esse papel. Ele é empático e ajuda todos que encontra. É o cara engraçado da turma e se dá bem com qualquer um, fazendo piadas com a Jazz e com a Sam logo no começo. Ele demonstra empatia pela culpa que a Ashley sente de ter sido parte da pegadinha com a Hannah. Quando ele soca a cara do Josh, ele não faz isso pelo que o Josh fez com ele. O trauma de ter que escolher entre Ashley e Josh e depois ter que escolher atirar na própria cabeça ou na da Ashley. Ele machuca o Josh porque ele bateu na Ashley. Quando eles descobrem sobre o Wendigos, é o Chris que vai com um cara misterioso salvar o Josh. Mesmo com um caçador experiente dizendo que ele já deveria estar morto e que era perigoso demais ir lá fora. A história do Chris nem tem muito a ver com as coisas que aconteceram com a Hannah e com a Beth, na real, ao contrário da maioria dos outros personagens. A história dele tá muito mais embasada na amizade muito forte que ele tem com o Josh desde que os dois eram crianças. Uma amizade que foi abalada pelo que aconteceu e pela vontade de vingança do Josh. Que nem deveria incluir o Chris nessa, aliás, mas isso a gente fala no vídeo sobre o Josh. O Chris é um cara mais analítico e ele gosta de ter todas as informações antes de tomar uma decisão. Ele é muito observador, como a gente pode ver ao longo do jogo, com ele encontrando pistas e percebendo o que elas representam uma ameaça. Ele, ao contrário da Sam, é um cético quando o assunto é o sobrenatural. Ele argumenta com fatos quando os amigos acham que tem um fantasma na casa, mas ele não tenta se fazer um sabe-tudo e ridicularizar os amigos por acreditar. De acordo com o Dr. Hill, o maior medo do Chris é de falhar. A Emily também, mas enquanto ela manifesta isso com agressividade, o Chris manifesta através da inação. Por exemplo, ele não consegue confessar os seus sentimentos pela Ashley, mesmo que todos os amigos saibam que ele gosta dela. Esse medo dele transparece depois da primeira armadilha do psicopata, onde ele acredita que as suas ações causaram a morte brutal do Josh, o seu melhor amigo. Ele se sente muito mal e se culpa por ter falhado em salvar os dois. Ao longo da noite, fica evidente como ele é protetor e se importa com os amigos. Quando ele descobre sobre os mendigos e os amigos se reúnem no chalé depois da Jess ser levada, o desejo de garantir que todos os amigos fiquem seguros faz ele agir sem ficar analisando tanto. Deixa a sua mente mais clara. Ele insiste várias vezes em encontrar a Sam quando ela não tá junto com eles. Arrisca a sua vida indo atrás do Josh. E dependendo da sua gameplay, ele pode estar disposto a se matar pra salvar a Ashley. Em resumo, o Chris é um fofo e a gente ama ele. Se você não ama, você está errado. Agora a Jessica Riley, a nossa Jess. Ela é interpretada por Megan Martin e a curiosidade já começa aqui. Você sabia que essa atriz estava nos 2 filmes de Camp Rock e na sequência de Meninas Malvadas? Ela não é perfeita pro papel de Jessica? E a forma que eu descobri isso foi muito aleatória. Eu tava pesquisando fotos da Jess pra colocar na capa de um vídeo sobre Until Dawn aqui no canal, e então começaram a aparecer fotos de Camp Rock. Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Daí eu fui pesquisar e descobri, e assim, melhor casting possível. A Jess é descrita pelo jogo como confiante, ingênua e irreverente, que no remake foi substituído por extrovertida, motivada e impulsiva. Ela é a típica garota que adora provocar e sonha em ser modelo. Ela adora festas e não gosta de estudar. A sua beleza e personalidade divertida e amável fizeram ela ser coroada rainha do baile na escola, e o Mike terminou com a Emily pra ficar com ela. O que é irônico, já que foi ideia da Jess fazer aquela pegadinha com a Hannah pra proteger o relacionamento entre Mike e Emily, que era sua amiga muito próxima. Geralmente, ela é brincalhona e descontraída, constantemente provocando e flertando, chamando as pessoas por apelidos e agindo de forma imatura, mas quando é provocada, fica defensiva e feroz, como a gente vê na sua briga com a Emily. Dependendo das escolhas do jogador, ela pode revelar pro Mike que usa a sedução para esconder as suas inseguranças. Vários momentos da gameplay, principalmente no início, mostram como a Jess e o Mike têm um bom relacionamento, onde os dois realmente se gostam e não estão juntos só pela popularidade um do outro. É claro que isso tá aberto à interpretação, cada um vai ver alguma coisa, e também depende muito da personalidade que cada um deles tem na sua gameplay com as suas escolhas, mas pelo menos é assim que eu e algumas outras pessoas vemos. Depois de ser levada pelo Indigo e quase morrer nas minas, a versão animada da Jess do começo do jogo desaparece. E no lugar, a gente tem uma garota aterrorizada e exausta, lutando pra sobreviver a horrores que ela não compreende
compreende, enquanto está muito machucada pela queda do elevador. A cena pós-crédito que mostra a Jazz na delegacia, se você não matar ela antes, mostra ela confusa, super aterrorizada, mesmo já estando segura. As suas últimas palavras são: eu não sei. E isso é uma referência ao começo do jogo. Quando a gente conhece ela, qual é o primeiro dos seus traços de personalidade? Confiante. E o jogo termina trazendo uma versão completamente oposta disso. Ela totalmente incerta do que viu e do que aconteceu. Ela não está presente quando os outros descobrem sobre os mendigos e tudo que tá acontecendo, e sobre as coisas que aconteceram com a Hannah um ano antes. Ela só foi levada por alguma coisa que ela não entende, jogada em minas abandonadas, então teve que sobreviver sozinha ali embaixo a noite toda até de manhã, quando ela foi resgatada separada dos seus amigos. Passar por tudo isso tirou dela uma coisa tão importante quanto um traço da sua própria personalidade. Agora é a vez da Emily. Ah, Emily. Eu já vou começar com um trechinho de um vídeo de um outro criador que falou sobre esses personagens. Emily is S tier because 50% of her dialogue is hilarious and the other 50% is iconic. Emily Davis foi interpretada por Nicole Sakura. Ela é descrita como inteligente, engenhosa e persuasiva, traço que foi substituído por direta no remake. Ela ama moda, não gosta que as coisas não saiam do jeito que ela quer e sonha em trabalhar como editora de estilo em uma revista. Ela também ama ser o centro das atenções. Apesar de aparentar ser superficial e só se importar com o preço dos seus tops, ela é muito inteligente, sendo uma aluna de honra e tendo a maior nota de GPA, que é uma média que indica o desempenho acadêmico dos alunos dos Estados Unidos. Ela é rápida em dar respostas quando é provocada, sempre quer que as coisas aconteçam do seu jeito e protesta quando alguém pensa diferente dela. Por isso, ela pode parecer e, francamente, ser bastante arrogante. Mesmo assim, ela também tem seus momentos de vulnerabilidade. Se o Matt tentar ajudar ela no final do jogo, ela pergunta pra polícia se o encontraram e pede que o procurem nas minas. E ela demonstra remorso ao encontrar um pôster de desaparecido da Hannah. Dr. Hill sugere que a pose de durona dela é só uma atuação pra esconder a sua falta de confiança. Como a gente pode ver quando ela começa uma briga com Jessica, que era sua melhor amiga e começou a namorar o seu ex. Ela é frágil quando o assunto é ser rejeitada ou questionada. Dr. Hill também diz que o maior medo dela é falhar, assim como o Chris. Mesmo assim, ela se prova muito capaz quando é necessário. Quando fica isolada e precisa depender de si mesma para sobreviver, ela demonstra ser fisicamente forte, ágil, é muito boa em resolver problemas de forma rápida e consegue manter a calma e o foco em situações de alto estresse. Ela guarda rancor como ninguém. Vai ficar feliz com o Matt se ele brigar com Mike e Jess e é vingativa. Depois da Ashley tentar expulsar ela por ter sido mordida e descobrem que a mordida não infecta, ela dá um tapão na cara da Ashley e mais tarde, propositalmente trompa com ela ao correr do Wendigo. Ela tem a quantidade mais variável de morte, podendo morrer ao longo de todo o jogo. Ela é um catalisador da trama. A pegadinha que matou Beth e Hannah foi por causa dela. Ela mente pra Matt pra ir atrás de Mike, o que causa ela a brigar com Ashley por expor isso ao Matt, o que leva a Ashley a ir pra cabana onde tudo acontece. É ela que consegue contatar ajuda e pedir que os busquem pela manhã. É graças a ela que eles só precisam aguentar até o amanhecer e não lutar sozinhos completamente pra destruir todos os monstros. Aqui mesmo no canal eu já vi opiniões muito extremas sobre a Emily. Gente que não entende como alguém pode não gostar dela e gente que não entende como alguém pode não achar ela insuportável. Mas é porque a Emily, assim como muitos personagens deste jogo, mas eu acho que ela ainda mais por alguns motivos, é uma personagem que, pra você gostar ou odiar ela, depende muito da sua gameplay específica. Por exemplo, quando eu assisti o jogo pela primeira vez, eu odiava a Emily. Isso porque, quando o Alan tava jogando lá em 2015, ele, enquanto controlava o Matt, fez de tudo pra salvar a vida da Emily. Mas ele acabou morrendo. Mesmo assim, lá no final do jogo, ela foi super babaca e disse que esperava que ele estivesse morto e que a polícia não precisava se preocupar com ele, e isso me fez ficar com ódio dela. Mas o argumento das pessoas que gostam dela também é muito bom e muito válido. A Emilia não é uma personagem moralmente correta em muitos momentos, mas como personagem, ela é ótima. Ela leva a trama pra frente, nunca fica parada, e é através dela que a gente descobre muita coisa sobre a lore. É através dela que a gente tem algumas das partes mais interessantes e tensas de gameplay. Ela é francamente icônica e traz um humor muito ácido pro jogo. Não importa qual a sua opinião pessoal sobre ela, baseado na gameplay que jogou ou assistiu, todo mundo tem que admitir que a Emily agrega muito à história. Agora, um personagem que é o oposto da Emily em questão de construção de personagem é o Matt, que deve ser o personagem menos bem escrito do jogo todo, sério. Parece que os roteiristas tiveram preguiça quando foram criar a história dele. Ele literalmente pode morrer ao ser atacado por
um animal e cai de um precipício bem no comecinho do jogo. É uma morte estúpida e que não tem nada a ver com nenhum dos acontecimentos daquela noite. Matthew Taylor é interpretado por Jordan Fisher. Ele é descrito como motivado, ambicioso e ativo, que são mais referências à sua paixão visível por esporte. Mesmo parecendo ser um daqueles babacas de time de futebol, o Matt é amigável e descrito como o cara legal do grupo pelo Dr. Hill. Ele é a estrela de futebol americano da escola e sonha em ser jogador profissional. Para isso, ele espera conseguir uma bolsa de esportes em uma boa universidade, já que a sua nota de GPA não é boa o suficiente para garantir a sua entrada. Enquanto ele não é o mais inteligente do grupo, tem um coração grande e sabe como se manter fora de confusão. Ou nem tanto, já que ele namora a Emily. No remake, ele é descrito como prestativo, confiável e ativo, dando mais indicações sobre a sua mania de agradar os outros, o que faz ele ser o namorado perfeito para Emily, já que ele prefere seguir a liderança dos outros do que assumir isso ele mesmo. Porém, isso deixa ele vulnerável a ser usado, como a gente pode ver em certas partes da gameplay, onde a Emily faz gato-sapato dele e ele deixa. Porém, ele também pode ficar bem irritado se for provocado, e tem ciúmes do Mike e a relação que ele teve com a sua namorada. Ele é o cara que a Emily usa pra fingir que superou o Mike. É jogador, mas é mais covarde que o Mike, apesar de, quando necessário, fazer o que pode pra ajudar a Emily. Ao contrário do Chris, que pode morrer bem cedo na gameplay, mesmo assim, tem muitas cenas e sessões inteiras com ele depois disso. Com o Matt, por ele também poder morrer muito cedo, meio que esqueceram o personagem no churrasco e não quiseram gastar muito tempo criando várias cenas de gameplay com o Matt que poderiam nunca ser jogadas pelos jogadores. Em defesa deles, a maioria das gameplays que eu já vi pra Until Dawn, o Matt sempre morre. Ele nunca consegue passar daquele momento ali nas minas com a Emily. Pra ser bem sincera, eu passei anos acreditando que a morte dele era obrigatória. Eu não sabia que tinha como salvar ele. Só nos últimos anos que eu fui descobrir isso e fiquei chocada. Existe a escolha do Matt querer começar uma DR com a Emily por ter visto ela abraçando o Mike bem quando ela tá caindo dentro das minas, ao invés de ajudar. O que dá uma personalidade ferrada pra ele de que toparia deixar ela morrer porque ele acha que ela o traiu. Se ele sobreviver, ele ainda pode escolher não ajudar a Jess quando a encontra nas minas. Como eu disse, parece que os roteiristas tiveram um pouco de preguiça com ele, porque você pode basicamente ter dois Matts diferentes na sua gameplay. Ou ele é um cara legal que ajuda os seus amigos, ou ele é um babaca egoísta que não se importa com ninguém e só com sua própria sobrevivência. É uma mudança muito drástica e talvez a mais drástica de todos os personagens, tirando o Mike, que pode literalmente dar um tiro no meio da cara da Emily sem nem ter certeza que a mordida é infecciosa. E falando nele, vamos seguir agora pro Michael Monroe, nosso Mike, interpretado por Brett Dalton. Ele é descrito como inteligente, motivado e persuasivo, ou carismático, motivado e corajoso no remake. Ele é conhecido como o mulherengo do grupo. É bonitão, sabe disso e usa ao seu favor para ter as garotas babando por ele. De acordo com o aplicativo Your Companion, ele odeia se comprometer, o que causa os seus relacionamentos a durarem pouco. No prólogo, ele tá namorando com a Emily, mas terminou com ela em algum momento entre o prólogo e o capítulo 1 e começou a namorar a Jessica. Ele é líder de classe e gosta de ter o controle das situações, assumindo o posto de liderança sempre. Ele tem grandes sonhos e é confiante nas suas habilidades. O seu sonho? Ser presidente dos Estados Unidos. Pois é, eu também fiquei chocada. Durante os eventos do jogo, ele naturalmente se coloca como líder do grupo e é dedicado em garantir a segurança dos amigos. Como a gente pode ver, quando ele nem pensa antes de ir atrás da Jess quando ela é levada pelo Wendigo. Mike começa sendo babaca porque ele tá participando na pegadinha contra a Hannah. Mas dentre eles, Mike é o único que pede desculpas imediatamente. Mas ele ainda é um babaca porque topou e participou ativamente disso. Ele é o personagem mais seguro de jogar, já que a Hannah, o Wendigo, não vai matar ele. Eu falo mais sobre isso no vídeo sobre a Hannah. Mas ainda assim, as decisões e ações que a gente toma enquanto controla o Mike afetam os personagens ao redor dele, como a Jess. Se ele demorar demais ao correr atrás dela quando ela é levada, ela vai morrer. É através dele que a gente aprende a maioria da lore do jogo, já que ele é quem mais explora toda a montanha, indo pro sanatório e encontrando o esconderijo do homem misterioso. Mike é um personagem que pode ser duas pessoas diferentes, basicamente. Ele é um líder que está disposto a tomar decisões de vida e morte por outros, se precisar. E a maioria dos jogadores vai tomar boas decisões, o que vai fazer o Mike parecer um cara super legal e redimir a babaquice que fez com o Hannah. Porém, em quase todas as suas escolhas tem uma opção muito ruim: chutar o doguinho, atirar na Emily por ela ter sido mordida sem ter certeza que isso era algo ruim e tendo acesso a informações. Ele só pode morrer no final do jogo porque libertou os espíritos dos mendigos que estavam presos no sanatório, e ao fazer isso, ele ignorou todos os conselhos que estavam no livro
livro do caçador que dizia expressamente para não matar os monstros. Algumas vezes ele matou por necessidade, ou era ele ou eram os Wendigos, mas outras vezes ele tem a oportunidade de matar os bichos que estão presos, trancados e não podem fazer nada com ele. Algo consistente na caracterização é que o Mike meio que faz as coisas sem pensar muito antes, o que o torna um ótimo personagem para seguir, porque ele sempre movimenta a trama para frente e descobre coisas novas. Mas essas decisões podem ser horríveis e ele pode se arrepender logo depois, como a pegadinha com a Hannah e atirar em Emily. Ele e o Matt podem ser dois personagens muito diferentes dependendo de cada gameplay das pessoas, e isso é muito louco. Agora, Ashley Brown, interpretada por Galadriel Steinman. Ela é descrita como acadêmica, inquisitiva e direta, que foi trocada por sensível no remake. Ela ama livros, odeia filmes de terror e sonha em ser escritora. Odeia filmes de terror? Poxa vida, hein, Ashley? Me ajuda a te gostar. Ela geralmente é amigável e gosta de estar na companhia dos amigos, mas depois dos acontecimentos do ano passado, se sente desconfortável de voltar ao chalé. A sua ida e muitas das suas atitudes ao longo daquela noite são motivados pelos seus sentimentos pelo Chris. Eles são parecidos em alguns quesitos, como se gostar e não admitir, serem muito observadores. O que os difere é que, enquanto o Chris é cético do sobrenatural, ela logo acredita ter visto um fantasma em uma das pegadinhas do Josh, e é ela quem anuncia a mordida de Emily pros outros, acreditando que isso a faria se transformar. Ashley é educada, séria e meio hesitante. Ela prefere seguir a liderança de outros do que assumir o controle ela mesma. Ela é muito menos confiante em si mesma do que os outros. Ao passar da noite, conforme ela vai ficando cada vez com mais medo dos acontecimentos ao seu redor, a gente vê ela relutar em tomar uma ação, seja seguir a Sam ou abrir a porta quando o Chris aparece desesperado. De todos, ela é a que menos responde bem em situações de estresse, demorando mais para tomar suas decisões, o que literalmente provou que pode ser fatal para os outros. Por exemplo, ela acerta o psicopata com uma tesoura, mas nem corre e nem continua atacando depois disso, o que faz ela ser pega. Ashley é uma personagem mais complexa no sentido de ela não é exatamente ruim ou do mal, então a gente não é levado a odiar ela no jogo, mas existem detalhes ao longo de todas as suas ações que, somados, fazem dela alguém difícil de engolir e dificilmente ela vai ser a favorita de algum jogador. Quando ela e o Chris estão na armadilha do Josh, onde o Chris tem que atirar em um deles, ela implora para que ele atire nela, dizendo que ele já a salvou antes e que ela deveria fazer o sacrifício agora. Porém, se ele atirar nela mesmo, depois ela se recusa a abrir a porta para ele e assiste ele ser morto pelo Wendigo por sua causa. Existe quem acha que ela é uma psicopata por isso e quem acha que ela é simplesmente o oposto da Sam. Não consegue pensar rápido ou agir em situações de alto estresse. E naquele momento, magoada pelo Chris ter feito o que ela pediu, ela hesita e isso causa a morte dele. Mas não porque ela queria, e sim porque naquele momento ela não pensou na ameaça e sim no passado. A Ashley é mais uma Maria vai com as outras, e quando ela pode tomar uma decisão, é sempre ruim. Ela gosta do Chris e ele gosta dela. Ao longo do jogo, eles tendem a ficar juntos muitas vezes e um romance nasce, mas não é muito explorado com tudo que tá acontecendo. Ashley é uma das personagens cuja personalidade mais pode variar de acordo com as escolhas do jogador. Ela participou da pegadinha da Hannah, ajudando a planejar tudo. Quando eles voltam até o chalé, ela tem a chance de ser quem mais demonstra remorso pelo que fez. Porém, o jogador também tem a opção de fazer a Ashley não ligar e ainda culpar a Hannah dizendo que ela exagerou ao sair correndo. E claro, ela pode demonstrar ser surpreendentemente vingativa ao não abrir a porta para o Chris se ele tiver atirado nela na armadilha do Josh, o que resulta nele sendo decapitado pelo Wendigo na frente dela. Nesse caso, ela mal reage quando a Sam tenta confortar ela sobre isso, parecendo nem se importar. Ela é quem é mais a favor do Mike atirar na Emily, apesar de ser quem tem um livro com as informações. Se o jogador escolher fazer a Ashley se arrepender da pegadinha, então ela se arrepende do erro, mas insiste em cometer mais erros mesmo assim. E se o jogador a faz ser indiferente à morte da Hannah e da Beth, ela é basicamente uma sociopata. No remake, eles mudaram essa cena. Ashley, ao invés de não abrir a porta por vingança, hesita, claramente confusa e com medo, e quando vai abrir, é tarde demais. Nesse caso, ela demonstra mais arrependimento depois. Pareceu que eu odeio a Ashley, porque eu não odeio nadinha, só que eu acho que na melhor das hipóteses, ela é uma personagem bem qualquer coisa, com uma personalidade bem assim, quase que nula, e na pior das hipóteses, ela causa a morte do Chris e culpa a Hannah pela própria morte dela, o que é coisa de babaca. Agora sobre O Estranho, interpretado e dublado pelo roteirista do jogo e especialista em Wendigos, Larry Fessenden. Muitas vezes ele é chamado de Jack pelos fãs. Isso porque originalmente ele seria Jack Fiddler, que é uma pessoa que existiu de verdade, e lendas dizem que era caçador de Wendigos, mas tiraram as menções ao nome dele por medo de processo dos descendentes.
meninas. Ele vive no sanatório abandonado e passa os seus dias caçando mendigos soltos e os prendendo em celas e correntes para que o seu espírito não seja libertado. Na noite do prólogo, ele estava caçando o mendigo mais forte de todos e estava perto quando Beth e Hannah aparecem na floresta, atraindo a atenção da criatura que foi atrás dele. Ele o afasta e tenta ajudar as meninas, fazendo Beth acreditar que quem estava ateando fogo era o seu perseguidor, mas na real, ele só queria salvar elas. Quando as meninas caem, ele mata o mendigo para vingar elas e depois tenta ajudar as duas a subirem, mas por estar com medo e para não largar a sua irmã, Beth não aceita ajuda e as duas caem. Um ano depois, ele ajuda Emily nas minas, mandando ela fugir e dando ela um flare para iluminar o seu caminho. Ele é aquele típico cara de filme de terror que sempre aparece trabalhando num posto de gasolina, avisando os jovens no começo de sua jornada que todo mundo que segue por aquela estrada não volta mais. Ele aparece no jogo, diz sobre o mendigo caso o jogador tenha perdido todos os pedaços de história e pistas que contam sobre isso, e logo depois morre para deixar claro o quão letal a criatura é e porque os jovens precisem sobreviver sozinhos. Um vídeo longuíssimo para discutir esses personagens e eu me limitei, tá? Porque tinha mais coisa para poder falar, se a gente fosse entrar em teorias, em análises. Como eu falei várias vezes aqui, a personalidade de cada um depende muito da gameplay. O Matt pode ser uma pessoa na gameplay de um cara e pode ser uma pessoa completamente em outra gameplay. E isso gera muitas análises separadas para eles. Mas eu quis me conter e trazer o máximo possível em um vídeo só. Agora eu quero saber qual desses personagens é o seu favorito. E também qual versão deles vocês preferem. O Matt ajudando a Emily ou não? A Ashley deixando o Chris morrer ou não sendo uma psicopata? Eu tô ansiosa para vocês continuarem essa discussão aqui nos comentários. Os próximos conteúdos extras do documentário que vão sair são os vídeos exclusivos falando sobre Josh e Hannah. E eu tô louca pra ver a reação de vocês quando eu contar as curiosidades e teorias insanas que eu tenho pra trazer. Por enquanto, se inscreve aqui no canal pra não perder os vídeos quando sair e eu te vejo no próximo vídeo.